Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim! Estão prontos? Para a nossa última aula de Missionários da Luz? É a última! Eu nem avisei, né? Na aula passada que hoje seria a nossa última aula, mas acho que vocês já estavam imaginando, porque são só 20 capítulos. E hoje nós vamos estudar dois, né? Vamos estudar o 19 e o 20, porque o último capítulo, o capítulo 20, são só as despedidas. Então é um capítulo um pouco mais curto. Então nós vamos emendar numa aula só 2 capítulos. Então é a nossa última aula de Missionários da Luz. Já quero parabenizar você que conseguiu chegar aqui até o fim. É sempre muito bom estudar a nossa doutrina e essa obra de André Luiz, esse livro em especial, é muito especial. Traz muitos aprendizados, muitas histórias e a gente carrega no nosso coração para sempre. O conhecimento, ele nos liberta, ele nos auxilia a sermos pessoas melhores. Então, é sempre bom estarmos estudando a nossa doutrina. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo, nossa última aula deste livro aqui, Missionários da Luz. O capítulo 19 se chama Passes. André estava sempre acompanhando Alexandre, e Alexandre sempre estava em centros espíritas aqui da Terra. E nos centros nós temos vários trabalhos. André até teve a oportunidade de participar de alguns trabalhos mediúnicos, trabalho de materialização, enfim. E ele estava querendo participar de uma atividade relacionada ao passe. E aí Alexandre providenciou para que ele observasse um determinado grupo de espíritos que estavam aí realizando essa atividade de passe. E André nota algumas particularidades interessantes. Por exemplo, o Alexandre explica que não era qualquer espírito que poderia estar nessa tarefa. Num trabalho como aquele de passes, não bastaria a boa vontade, que é o que normalmente se pede nos demais trabalhos de socorro, de auxílio. Para aquele determinado tipo de trabalho, né, o passe, precisariam de ter à frente espíritos mais avançados, mais equilibrados, porque essa troca de energia que acontecia era algo que demandava um certo equilíbrio, e esse equilíbrio vem, claro, com a evolução. Então eram espíritos, né, mais elevados, segundo Alexandre nos explica aqui. Entre nós encarnados que damos o passe, Alexandre até fala que no nosso caso, né, de nós encarnados, a boa vontade ela conta mais, né? Porque se fosse esperar termos passistas somente pessoas que já estão mais avançadas e tal, talvez a gente não conseguisse encontrar muitos. Então aqui entre nós, a boa vontade é um grande critério, e é claro que quando a gente faz uma preparação, quando a gente vai tentando se melhorar, o nosso trabalho vai ficando cada vez melhor. A gente consegue potencializar as energias que vêm da espiritualidade quando nós estamos ali na tarefa de passe e nos preparamos para isso. Agora, entre os desencarnados, como é uma coisa um pouco mais criteriosa. Então é isso. Bom, então André passou a observar alguns trabalhos, era uma equipe de espíritos avançados liderados por Anacleto. Eles eram os responsáveis pela atividade. E aí, André ele fica muito impressionado com a dimensão do auxílio magnético, né, promovido, né, que vem ali do desencarnado, né, do benfeitor espiritual para o passista, até chegar na pessoa ali que está recebendo as energias. E aí, vamos frisar, o encarnado que se propõe a dar passes deve estar devidamente preparado. Esse preparo é fundamental para que seus pacientes recebam as melhores energias possíveis. Todos recebem o auxílio da espiritualidade, mas com a boa condição do passista, as energias são potencializadas. É aquilo que eu já falei, né? Quando se tem um preparo melhor, quando vai
a semana tentando equilibrar os pensamentos, né? A tarefa do passe, vamos supor, no domingo, durante a semana vou tentando equilibrar meus pensamentos, vou sempre recorrer à prece, à meditação, eu consigo ser um instrumento melhor no domingo, o dia do passe, por exemplo, do que se eu, né, levar uma semana assim completamente maluca e desequilibrada. E aí, claro, vou lá no domingo, vou dar passe, né? Vou dar passe. A pessoa que está lá comigo, que vai receber o passe, ela vai receber a energia da espiritualidade? Vai, né? Porque a pessoa que está ali recebendo não tem nada a ver se eu me preparei ou não. Ela vai receber o recurso da espiritualidade, claro. Mas quando eu estou preparado, eu, passista, estou preparado, essa energia que vem da espiritualidade, ela é potencializada. Porque tem certas energias que só nós temos, nós encarnados, essas energias anímicas, que muitas vezes agem ali na cura espiritual de quem está precisando. Então, gente, é importante esse preparo. É claro, né? Nós temos dias mais difíceis, semanas mais complicadas, mas temos que sempre estar nos esforçando para sermos instrumentos melhores. Isso não vale só para o passe, isso vale para a vida. Isso vale para a vida. É para o trabalho mediúnico, é para o nosso dia a dia. A gente sempre tem que estar buscando ser melhor. Não podemos esperar sermos perfeitos para realizar a tarefa. Não, quando eu for uma pessoa ali próxima de Chico Xavier, eu dou passe. Não, senão não existe nem trabalhador no centro, né? A gente tem que estar em busca. Não é aquela coisa estacionada, eu sou assim mesmo e não vou mudar esse meu jeito. Não, é aquela em busca. Não alcançamos ainda. Não alcançamos ainda esse patamar, mas a gente está em busca de sermos melhores. Isso faz com que a gente seja trabalhadores, instrumentos da espiritualidade melhores. Beleza? Bom, então, alguns casos interessantes aconteceram nesse centro, né? As pessoas foram para o centro, tinha equipe de passistas e na parte espiritual todo um preparo. E André estava analisando alguns encarnados que vieram lá receber o passe. Então, ele vê primeiramente uma mulher que ela trazia no coração uma nuvem muito negra. E André ficou observando e viu como se fosse uma nuvem mesmo no coração dela. E aí o Anacleto, que era o responsável ali, o líder dos passistas, da parte dos desencarnados, ele fala que mais cedo ela tinha tido uma discussão com o marido dela. Eles discutiram e tal, foi uma discussão bem calorosa e ela estava com essa angústia. Mas ela era uma mulher que estava sempre se esforçando para ser melhor, fazia parte dela, estava ali no centro, estava tentando melhorar. Claro, aconteceu uma discussão. Não tem como a gente passar a existência sem vivenciar esse tipo de coisa. Então, ela estava em busca de uma melhora, de ser uma pessoa melhor, e por isso ela conseguiu receber bastante os recursos que a espiritualidade promoveu. E aí eles aplicaram ali os passes na região do tórax e a nuvem se desfez completamente. É interessante a gente notar, e é uma coisa que a gente sempre vê nessas obras espíritas, o tanto que essas questões do nosso dia a dia, discussões, tristeza, como que afeta o nosso organismo físico, né? E, consequentemente, o nosso organismo espiritual. A gente acha muitas vezes que uma discussão foi só ali, pronto, acabou, mas, gente, ficam algumas reminiscências no nosso organismo. Por isso que é sempre aquele orar e vigiar, e pode parecer repetitivo, mas não tem outra fórmula. Não tem. É orar e vigiar, é sempre recorrer à prece, porque senão, se a gente for deixar só acumular, que a gente está cercado de situações complicadíssimas. Pessoas complicadas no trabalho, na família, liga a televisão, é só notícia ruim, vai passando ali o feed no Instagram, é só notícia ruim. Se a gente for só bombardeado desse tipo de coisa, a gente adoece. A gente adoece mesmo. Então, temos sempre que estar em busca desse equilíbrio. As coisas ainda vão acontecer, né? A gente ainda está num mundo de provas e expiações, as notícias ruins vão continuar, a gente precisa buscar o equilíbrio para isso não deixar-nos afetar tanto. E, claro, utilizando esses recursos que nós podemos aí de passe, que é uma coisa que, nesse capítulo explica, que não é uma coisa que está ali restrita só aos centros espíritas. Não, só quem é espírita, quem frequenta o centro, que vai receber o passe da espiritualidade. De forma alguma.
né? Isso aí fica bem claro nesse capítulo, que em qualquer instituição religiosa de boa fé, a espiritualidade está lá aplicando passes em todos ali, mesmo que não tenha aquilo que nós conhecemos de entrar na cabine, a pessoa sentar, mesmo que não tenha esse ritual, vamos colocar assim, a espiritualidade está lá. E se a pessoa não tem religião nenhuma, mas é uma pessoa de boa vontade, a espiritualidade também auxilia ela através do passe, o passe que ela precisar. Vamos supor que essa mulher aí, né, que não fosse espírita, não frequentasse o centro, nenhuma religião, né, ficasse em casa, né, discutiu com o marido, mas depois tentou se espiritualizar, fazer uma prece, meditar para vencer aquilo ali, aquele mal-estar que ficou depois da discussão. É claro que a espiritualidade vai vir no socorro dela, né, para aliviar-lhe as mesmas nuvens negras. Porque quando a gente se esforça no caminho do bem, os benfeitores e amigos espirituais estão do nosso lado, nos dando todo o suporte que a gente precisa, independente de sermos espíritas, católicos, evangélicos, budistas, enfim. Agora, se a pessoa ela não se esforça, e a gente vai ver um caso até aí, né, nesse capítulo, não se esforça, né? Não tem muito o que ser feito, porque ela precisa fazer a parte dela acima de tudo, né? A gente não pode esperar que aconteça um milagre da espiritualidade e eles modifiquem a nossa vida sem a gente caminhar. Se a gente não se erguer, fiquei até com a língua travada. Se a gente não se erguer, né, em direção à mudança, não tem quem nos carregue. Não tem. Isso em todos os aspectos. Então, essa mulher recebeu o recurso, em seguida um outro homem, um senhor, muito parecido também, ele estava ali com algumas regiões em desequilíbrio, em nuvens negras também, mas igualmente era uma pessoa que se esforçava em tentar ser uma pessoa melhor, estava tentando vencer alguns preconceitos que ele ainda tinha, ele reconhecia que tinha, mas ele estava se esforçando e por isso conseguiu receber muito bem os recursos da espiritualidade, que aplicou o passe também nele e as nuvens se desfizeram. Depois vem uma mulher grávida, e é um caso um pouquinho mais complicado, porque ela estava passando por um momento muito difícil. Ela estava passando necessidades financeiras, mal estava conseguindo se alimentar. E ela tentava trabalhar, o marido dela também, mas era uma situação de muita dificuldade. E essa tristeza que ela sentia, nessa grande tristeza disso, gente, de não ter o que comer, de não conseguir se alimentar, de não conseguir se alimentar o bebezinho que estava crescendo, essa tristeza fazia com que o bebezinho tivesse sendo afetado, o feto. E se continuasse daquela maneira, até um aborto poderia acontecer, por causa da tristeza dela. Olha só, olha como tudo, gente, está interligado, como tudo que a gente passa, tudo que a gente sente, nos afeta. Então, a espiritualidade observa que o feto estava até mal nutrido. E, gente, como a espiritualidade é incrível, como tem recursos que a gente nem imagina. Eles dão os passes para retirar as nuvens negras que ela também tinha. E ele dá um líquidozinho, ele pega um líquidozinho muito brilhante, sai até de um vaso, ele chama o Anacleto, né? Tô falando do Anacleto. O Anacleto chama um outro trabalhador, ele tira de um vaso um líquido muito brilhante e aplica ali no feto, né, no bebezinho. E ele começa a se sentir mais forte, mais saciado, porque ele estava mal nutrido. E foi isso, a espiritualidade conseguiu até recursos para o bebezinho se alimentar e ficar forte por um bom tempo, e aquela mulher continuaria indo no centro, e com isso a espiritualidade ia aplicando os recursos necessários para que ela conseguisse ter o bebê e tudo mais, né? Foi um auxílio muito especial esse dessa moça. E aí depois entrou um senhor, e aí é engraçado, né, que chega um trabalhador e fala para o Anacleto, olha, nós temos um caso ali de 10ª vez. E André, como assim, 10ª vez? Aí ele vai atrás para ver o que era. E era um senhor
que estava ali recebendo o auxílio da espiritualidade pela 10ª vez. Ele estava frequentando o centro já tinha alguns meses, acho que 2 ou 3 meses, e sempre estava ali no passe, né? E sempre chegava em uma condição muito difícil, sempre envolvido em muitas nuvens negras, porque ele era uma pessoa impaciente, ele gostava de impor suas ideias, ele gostava de magoar os outros. Onde ele estava, era sempre um ambiente muito tóxico. Sabe aquela pessoa tóxica que quando chega, todo mundo já fica assim? Então, ele era esse tipo de pessoa e que não se propunha a mudar. Ele não queria mudar, ele queria continuar daquele jeito ali dele, né? Isso, como eu falei, tudo nos afeta. Tudo nos afeta. O que a gente fala, o que a gente pensa, a maneira que a gente age, afeta nosso organismo físico e espiritual. Então ele estava ali juntando muita carga negativa. E toda vez ele sentava lá, a espiritualidade tirava e pensava, nossa, essa semana ele vai melhorar, essa semana vai dar bom. E ele voltava a fazer as mesmas coisas. Então já era a 10ª vez que a espiritualidade estava ali utilizando todos os recursos que tinha para poder aliviar. E ele não fazia parte dele. Então, aquela equipe do Anacleto trabalhava da seguinte forma. Quando era a 10ª vez, era a última. Era a última. A gente não pode falar que é uma regra que todas as equipes de passe é esse número 10. A gente está falando aqui desse caso, desse livro, né? São 10. Então, a partir daquele momento, a espiritualidade deixaria aquele homem sentir as consequências dos seus atos, porque talvez assim, talvez na dor, ele mudasse, né? Porque pelo amor não estava dando, pelo amor ele não estava querendo mudar, então teria que ser ali pela dor. Então era um caso de 10ª vez, a espiritualidade não teve muito o que fazer, ele tinha que caminhar com as próprias pernas dele. E aí foi dessa forma. O Anacleto diz o seguinte: poderemos oferecer-lhe melhoras, né? Melhoras assim. Mas não devemos alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não fortalecer os erros. Então, poderiam promover algumas melhoras substanciais, mas tirar aquela carga que ele mesmo tinha acumulado não podia tirar. Não podia se desfazer aquelas nuvens negras, porque senão a espiritualidade já está concordando. Não, pode errar e quantas vezes quiser que a gente venha aqui e alivia a tua barra. Não é bem assim. Então, vamos ficar atentos com isso. E esse é o capítulo 19, passes. Muito bom, né? Nossa, super interessante. Nossa aula vai se estender um pouquinho, acho que ela vai ser de 20 minutinhos, porque como nós vamos ver 2 capítulos, é a nossa última aula, tá bom, pessoal? Mas, capítulo 20, adeus. Gente, o André estava adorando estar na companhia ali do Alexandre. Quem não gostaria, né? O Alexandre é um espírito diferenciado. Sabia de tudo, né? Todas as intervenção para quem precisasse, ele conseguia resolver a parada, né? A reencarnação do Segismundo não saía, ele foi lá e fez acontecer. Então, um espírito muito, muito elevado. E aí, a André ficou sabendo através de Lísias, né, seu amigo ali de nosso lar, que Alexandre iria se dirigir para esferas mais elevadas para fazer uma tarefa específica. E aí André ficou muito chateado. Nossa, ele ficou numa tristeza porque ele não queria perder a companhia do Alexandre. Ele estava aprendendo tanto. Então ele até comenta com Lísias, né? Mas será que está na hora dele mesmo? Né? Será que está na hora dele ir? Porque ele tem tanto ainda para nos ensinar. Não era uma ida para sempre, né? Ele retornaria depois de um tempo, mas ninguém sabe se seria aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E aí André fica triste, mas Lísias explica que ele precisava realizar essa tarefa para o bem de outras pessoas e para o crescimento dele mesmo, né? O próprio Alexandre. E aí foram para a festinha de despedida. Foi um convitinho que André recebeu, um convitinho bem bonitinho. E lá estavam alguns dos amigos de Alexandre, alguns de seus alunos, né? Vamos colocar assim, alguns de seus alunos. E todo mundo com esse mesmo sentimento de André, de nossa, mas será que ele não pode ficar mais um pouco? Nós temos tanto ainda que aprender. E Alexandre chega e cumprimenta todo mundo.
e tece algumas palavras, porque estava todo mundo pensando como André, e ele tece esse comentário justamente a respeito disso, de que era o momento dele partir, e que muitas vezes a gente esquece que o verdadeiro mestre era Jesus. Aquelas pessoas que estavam ali estavam colocando Alexandre como um mestre deles, né? Porque ele tinha um jeito assim que cativava todo mundo. E ele falou, não, gente, olha, o mestre é Jesus. Os ensinamentos dele estão aí para todos nós e é ele que nós devemos seguir. É o maior professor de todos, né? O maior professor de todos é o mestre. E nós temos que seguir ele. E eu estou seguindo ele também, né? Eu sou uma aprendiz, assim como vocês, e estou querendo me melhorar. E para isso estou nessa tarefa agora, numa outra esfera. E ele falou isso e todo mundo depois percebeu, né, que realmente era preciso avançar. Né? Todos ali ainda estavam nesse caminho, né? Inclusive o próprio Alexandre. E os nossos olhos todos devem se voltar para Jesus, o nosso maior professor que nós tivemos, maior professor que nós vamos ter. E aí depois desse comentário da Alexandre, as pessoas ficaram um pouco mais conformadas. Alexandre abraçou um por um e elogiou, claro, né, seus amigos. E aí se despede, né? Ele se despede com uma prece muito bonita que nos faz refletir. E eu vou trazer essa prece aqui para vocês. E ela também vai ser o nosso encerramento, assim como o Alexandre encerrou. Vai ser o nosso encerramento aqui do curso Missionários da Luz. Muito bem, vamos então à prece de Alexandre. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos, abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz, para sempre. Assim seja. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima, se Deus quiser.